Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor sejam com todos. A Ele é o Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele é digno de receber louvor. Orai uns pelos outros. Essa palavra que se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, está inserida no versículo 16, nos dá a ideia de que devemos estar sempre orando um pelos outros, independente da fase cristã que essa pessoa vem passando. Veja só, por que eu disse nos dá uma ideia de que deve ser assim? Porque na verdade não deveria ser assim. Nós não deveríamos estar sempre orando um pelos outros, mas sim nos preocupando em orar por aqueles irmãos novos convertidos. Porque no período de nova conversão, ele terá o período de conhecimento de Deus e de conhecimento da palavra de Deus. Então ele será uma pessoa vulnerável. O pecado, o mundo pode facilmente desviá-lo. Lembra-se da parábola do semeador. Então, o que eu quero dizer quando eu digo que nós não deveríamos estar orando um pelos outros? Por quê? Porque na verdade não há conversão como deveria haver no meio cristão, no meio do povo cristão. Porque veja bem, orar nada mais é do que conversar. Quando você fala orar pelo seu irmão, eu vou conversar com Deus a respeito do meu irmão. Correto? Segundo a Bíblia, nós somos todos, aqui na terra, somos todos uma só família. Porque a Bíblia nos dá o direito que nós não deveríamos ter, mas Deus nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus, ou de nos tornarmos filhos de Deus, através de Cristo Jesus, que é o primogênito entre os mortos. Ou então, se somos filhos, logo Deus é Pai. Então, por que eu, sendo filho de Deus, eu tenho que falar com Deus, que é o meu Pai, a respeito do meu irmão, que também é filho do próprio Deus, que é meu Pai, logo nosso Pai? Por que ele não pode falar com Deus, ao invés de me pedir a mim para falar? Se você trazer isso para o nosso mundo aqui, quando é que isso ocorre? Ocorre quando o quê? Um pai, ou melhor, também um pai, mas o melhor é que um filho ele está numa relação ruim com o pai, ou seja, não estão se falando. Ou então o irmão vai pedir ao outro para quê? Fala lá com o pai para mim. Eu estou precisando disso e disso. Eu quero saber isso e isso. Então fala lá com o pai, pergunta lá para ele. Não é assim? E se nós pensarmos na vida espiritual? Se um irmão me pede para mim, se um irmão me pede para eu falar com Deus a respeito dele, é por quê? Porque ele não está em comunhão com Deus. Porque se ele estiver em comunhão com Deus, ele não precisa que eu ore a Deus por ele. Ele mesmo pode orar. Essa é a forma mais correta de uma conduta cristã. É isso que agradaria mais a Deus. Ao invés de eu estar procurando pessoas para estar orando e intercedendo por mim, eu mesmo posso fazer isso, porque eu tenho direito, embora não mereça, mas tenho esse direito através de Cristo, porque Cristo, ele rasgou o véu, logo nos dá direito de termos um acesso direto ao Pai. Eu posso conversar direto com Deus.
claro que a conversa vai passar pelo Espírito Santo, porque intercede por nós, porque nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo é Deus. Então não preciso que alguém esteja orando por mim e nem preciso estar orando por, me desculpa a expressão, mas por burro velho que está dentro da igreja. Que nasce, que já está há 50, 40 anos dentro da igreja e não tem uma convicção de que ele pode falar com Deus. Ou ele está em pecado, ou ele não acredita. Ou ele não acredita em Deus. Ou ele não acredita que ele pode ter essa condição de falar com Deus. Todos nós podemos. O que nós precisamos? É estarmos em comunhão. Agora, orar pelo outro, nós devemos nos preocupar com os irmãos que estão em pecado e que não conseguem deixar o pecado, que também é um irmão que deveria, de maneira nenhuma, estar passando por uma coisa dessa, porque se está em pecado, é porque não conhece a Deus. Se a pessoa realmente conhece a Deus e crê que Deus realmente existe, dificilmente ela vai andar no pecado. A pessoa muitas vezes está na igreja, por quê? Porque ela tem uma superstição. Não pode ser outra coisa. Não é que uma pessoa que acredita que Deus existe, cometa pecado à torta e direita, sabendo que Deus existindo, ele está todo o tempo observando aquela pessoa. Como é que uma pessoa consegue uma coisa dessa, acreditando em Deus e temendo a Deus? E eu não acredito nisso. Imagine só um homem cristão, casado, como é o caso até de pastores, o Jimmy Swaggart dos Estados Unidos. Um pastor que pregava no mundo inteiro, enchia estádio de futebol, praça, onde ele fosse, eram milhões de pessoas o assistindo. Um homem que falava de Deus como ninguém falava na época e traía a sua esposa com prostitutas. Será que na cabeça dele não passa que no momento que ele está ali tendo relações sexuais com a prostituta, Deus está assistindo? Como é que a gente fica para entender uma coisa dessa? Como é que consegue agir de uma maneira tão clara numa situação dessa? Então, muitas das vezes a pessoa não acredita. Ou, não estou dizendo que ele não acreditasse, mas não dava muita importância para isso. Mas se uma pessoa acredita em Deus e teme a Deus, ela não vai andar pecando porque ela sabe que Deus está vendo. E é vergonhoso fazer coisas feias diante de Deus, como é vergonhoso você fazer certas coisas diante do seu pai, natural aqui, seu pai carnal. Não seria feio você fazer coisas na frente do seu pai? Porque na frente de Deus não é. Então, não seria feio eu estar pedindo para a pessoa estar falando com Deus em relação a mim, e não eu podendo fazer isso e não fazendo? Então, o que devemos orar na verdade um pelos outros é o que está escrito lá no versículo 16. E ele já começa lá no 15, a oração da fé salvará o doente, não é sarará, salvará o doente, isso quer dizer mais para o pecado, o Senhor o levantará. Olha só. E se houver cometido pecado, como eu falei, ser-lhe-ão perdoados. A oração da fé. Aí começa o 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Está envolvendo o pecado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Não é em relação à enfermidade do corpo, mas sim da alma. Orais para que sarei. Isso deveria estar relacionado apenas para o novo convertido que não conhece a Deus nem a sua palavra. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso, você fala um justo, por quê? Porque todos que passam desse período de nova conversão, ela deve se tornar uma pessoa justa.
todos deveriam ser assim, infelizmente não é. Por isso que tem tantas pessoas que eu digo que são burros velhos e que vão passar a vida toda frequentando a igreja e não vão alcançar a salvação. Não vão. Se eu estiver mentindo, a palavra está mentindo. Porque a Bíblia diz que muitos ficarão. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E no dia do juízo final, todos estarão se lamentando. Por quê? Porque andaram de uma maneira errada, achando em seu coração que estavam certos, não dando importância para a palavra de Deus e perdem a salvação. É isso que eu estou falando. Porque a pessoa vem para o Evangelho e ela não tem ela não tem um interesse de se envolver com as coisas de Deus, achando muitas vezes que isso não é necessário, que isso é fanatismo. Mas como pode ser desnecessário e fanatismo conhecer a Deus? Se é Deus que proporciona todo o plano de salvação para a nossa vida. Quanto mais conhecê-lo, melhor. Profissionalmente não é assim? Quanto mais sendo um cara conhecedor da sua área que ele trabalha, melhor para ele. Por que para a vida espiritual também já não é assim? Nós deveremos sim estar conhecendo cada vez mais a Deus como ele fala. Que devemos conhecê-lo. E o errado é não conhecer as Escrituras, é o que Jesus diz. Então as pessoas ficam nessa vida, começam a entrar em pecado, começam a dar as coisas erradas na vida e vai procurar oração. E tem um monte de igreja que se aproveita disso, são as que estão na televisão, e elas chamam essas pessoas para uma oração da fé, a oração da meia-noite, o clamor da meia-noite, a oração das 6, a oração da madrugada, como se isso fosse resolver alguma coisa. O que resolve a nossa vida é compromisso com Deus. Nós não deveríamos estar orando por burro velho. Porque o burro velho, como eu estou falando, burro velho, dificilmente ele vai se abrir para Deus. Porque ele é teimoso. Ele é teimoso. E ele não concorda. E ele não concorda com as coisas de Deus. E dificilmente será salvo. Mas devemos orar sim pelo novo convertido, para ajudá-los a caminhar nessa nova jornada, para ajudá-los a conhecer a Deus e se tornar independente dos seus irmãos. Não que devemos viver isolados, nós devemos viver em comunhão, porque a nossa comunhão é que vai abraçar as pessoas novas convertidas. Porque quando nós nos tornamos independentes, por causa de quê? Porque o que eu posso tratar com Deus, trato eu. Eu não preciso de ninguém para fazer isso. Por isso, orar uns pelos outros, infelizmente, nós temos que orar. Porque muitas pessoas não se preocupam em ter uma intimidade com Deus e ela mesma tratar dos seus assuntos com Deus. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus. Na descrição aqui abaixo, eu deixo informações a respeito da minha intenção em ter esse canal. Lendo você, entendendo que é realmente isso que eu espero alcançar, que eu almejo alcançar, e você quiser ajudar, inscreva-se, divulgue, dê um likezinho e ajude essa palavra a chegar a mais pessoas, porque o tempo é curto, o tempo está chegando. E nós precisamos falar do verdadeiro Evangelho de Cristo, que é salvação para nossas almas. Um forte abraço e que Deus os abençoe sempre.